A gente segue conversando com a nossa convidada agora, que é a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Muito boa noite, Carla. Boa noite, David. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, diante de tudo que a gente viu, né, qual a sua análise? Claro. Bom, em relação ao rotativo, nós sabemos que os juros aqui no Brasil, de fato, eles são bastante elevados. Mas isso se deve a alguns motivos e, para mim, o principal deles é justamente a inadimplência que nós temos no nosso país. Então, essa intervenção do governo, ela vem no sentido de tornar essas taxas menos intensas. No entanto, isso acaba mexendo com a estrutura financeira, com a estrutura bancária do nosso país. Então, talvez haja, de fato, uma conversão entre poder executivo e governo e instituições financeiras para um ponto comum em termos dessas taxas de juros, principalmente do crédito rotativo, que, de fato, são absolutamente elevadas e não tem nada a ver com a nossa taxa Selic, que é praticada aqui no Brasil hoje, que passou por uma redução bastante significativa na última semana. Porque o governo tem visto que as pessoas têm se endividado cada vez mais, né, Carla? Exatamente. Esse nível de endividamento se deve basicamente a dois fatores. O primeiro deles é o nível de atividade um pouco mais fraco. Apesar da melhora que nós tivemos, principalmente nos últimos meses, essa melhora foi pautada amplamente sobre a produção agropecuária do nosso país. E ela não tem uma correlação muito elevada com a dinâmica dos grandes centros econômicos. E é justamente as pessoas que estão vivendo nesses grandes centros econômicos que encontram as maiores dificuldades nesse momento e recorrem a esse tipo de endividamento. Então, vem nesse sentido para tentar diminuir essa sensação ruim e essa situação ruim, principalmente, dessas pessoas que sofrem aí com essa evolução da nossa economia, que é bastante fraca nesse momento. E, Carla, em relação às movimentações do mercado nesta terça-feira, quais foram as principais notícias que giraram aí em torno do setor financeiro? Inevitavelmente, hoje o mercado financeiro se debruçou sobre a ata do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil. Na última quarta-feira, nós tivemos uma redução da nossa taxa de juros. Isso aconteceu após um mês com ela estável nos 13,75% ao ano, e ela passou a vigorar no patamar de 13,25% a partir da última quarta-feira. Então, essa ata, ela colocou uma luz sobre a decisão dos membros que compõem esse Comitê de Política Monetária e mostrou que há uma sinalização e um caminho livre para o Banco Central promover reajustes subsequentes de queda de 50 pontos ou até mais do que isso. É justamente por conta desse comunicado, por conta dessa ata que foi divulgada às 8 horas da manhã desta terça-feira, que prevaleceu um vetor um pouco mais positivo na Bolsa Brasileira do que prevaleceu nas principais bolsas do mundo. E as oscilações do dólar? As oscilações do dólar, elas se devem basicamente também a esse movimento do comunicado do Copom, mas principalmente ao nível de atividade mais fraco lá fora. Além da ata que eu mencionei anteriormente aqui, nós tivemos dados de atividade internacionais, e o principal deles foi a produção industrial da Alemanha. Essa produção industrial, também somada à balança comercial da China, mostrou um nível em termos de comércio global, muito mais baixo do que era esperado. Houve uma queda muito significativa nas exportações e nas importações chinesas, e a gente sabe que a China é um país que negocia com todo o mundo, é o principal parceiro comercial das economias mais desenvolvidas capitalistas que nós temos nesse momento. E esse arrefecimento em termos de negociações traz essa sinalização sobre esse vetor que prevalece a nível global na economia nesse momento. Então, foi justamente por conta desse arrefecimento em termos de exportações e exportações chinesas, em menor magnitude dos dados que foram divulgados na Europa, que nós tivemos um vetor muito negativo a nível internacional e afugentou o investidor, fazendo com que o dólar se apreciasse nessa terça-feira. Carla, o dólar fechou nesta terça-feira a R$ 4,89. As projeções indicam que deve fechar o ano em R$ 4,90. Você acredita nisso? Acredito que é possível, sim, fechar muito próximo do patamar em que nós estamos atualmente. Houve um recuo em termos de expectativa de mercado nos últimos meses. Esse recuo ele foi pautado justamente pela evolução recente, bastante positiva, do dólar, mas nós temos uma evolução
das políticas monetárias globais muito difícil ao longo dos próximos meses. E é justamente isso que os investidores estão de olho nesse momento. Se nós tivermos uma postura um pouco mais dura dos bancos centrais ao redor do mundo, eu falo que basicamente do Banco Central Europeu, do Banco Central norte-americano e do Banco Central do Reino Unido, é possível que esse dólar acabe se apreciando em relação ao real e extrapole esse patamar hoje estimado pelo mercado. Mas sim, hoje esse é o ponto de equilíbrio, é justamente isso que o mercado está precificando e eu não ficaria surpresa se nós caminhássemos aí até o final do ano com alguma oscilação, mas com o encerramento das atividades no ano calendário de 2023 com o dólar no patamar atual. Tá certo, nós conversamos ao vivo aqui com a Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.